5 minutos. Vamos tentar resolver agora, vou tentar esclarecer, ajudar vocês, né, a resolver o segundo exercício de orçamento de venda que eu mandei para vocês, né? Algumas pessoas já tentaram fazer, já me encaminharam, eu já corrigi e tentei tirar as dúvidas do que tinha. E agora eu queria ver com o resto da sala, se vocês conseguiram ler, entender o enunciado para tentar resolver o exercício. Professora, eu tentei, eu não consegui, parecia, eu não sei, eu coloquei todas as informações e parecia que estava faltando, eu não consegui fazer. Eu vi que eu cheguei até o ponto lá que são 4 pessoas por família, no total dava 50 mil famílias, 50 milhões de famílias, se pegasse os 200 milhões de habitantes e dividisse por 4, dava 50 milhões, que era a base de quantidade de pessoas por família. Aí eu não consegui mais fazer. Eu fiquei pensando e não... Então, assim, deixa eu só pegar aqui o enunciado. Então, população é de 200 milhões de habitantes. 50% se concentra no 50% se concentra no Sudeste. Tá? Então, eu estou falando da população do Sudeste de 100 milhões. E cada família é composta por 4 pessoas. Então, eu estou pegando 100 milhões, dividido por 4, eu tenho 225 milhões de famílias que estão sendo constituídas. Tá? Até aí, tudo bem? Deu para acompanhar o raciocínio? Sim. Tá? Então, eu tenho 25 milhões de famílias. E aí, o que acontece? Eu tenho que uma família compra regularmente, isto é, a cada 2 meses uma família compra. Tá? Essa que é a ideia do projeto. Então, eu estou falando de quantas famílias que vão, ao longo do ano, comprar o meu produto. Então, eu tenho 25 milhões. Desses 25 milhões, eu sei que a cada 2 meses, 12 milhões e meio vão estar comprando o meu produto. Né? Então, o que significa que eu tenho 6 milhões, pega metade desses 12,5, divide por 2, eu tenho 6 milhões e 250 mil famílias, todo mês vão comprar, ao longo do ano. Essa que é a ideia do exercício. E aí a base, para estar elaborando todos os cálculos, a base é esses 6 milhões e 250. Dúvidas? Não, aí desses 6 milhões, aí lá ele tem aqueles questionários, né? Bom, aí eu tenho o pessimista, o otimista, o mais provável, né? Aí a base é 6 milhões e 250. Então, assim, no pessimista, só eu vou conseguir atingir 5% desse público. Então, eu vou trabalhar com 5% de 6 milhões e 250, que é o que eu vou conseguir atingir no primeiro ano, e multiplicar pelo preço de venda, tá? Que é R$4, produto de 200 ml, que é o único produto que eu vou estar vendendo no primeiro ano no pessimista. Aí, no segundo ano, as vendas vão ser 10%. Então, 10% desse 6 milhões e 250 vai dar 625 mil, sendo que 2% é de unidade de 200 ml e 8% é a unidade de 500 ml. Tá? E assim eu vou fazendo, dividindo nos 2 produtos. No quarto, quinto e sexto, eu vou apresentar crescimento de 25% sobre
o ano anterior. Então, 25% sobre o produto, sobre o exercício do segundo ano, sendo que 10% é de 200 ml e 15% é de 500 ml. E aí eu vou elaborando isso sucessivamente. Dúvida? Agora eu entendi. É que eu estava achando que para fazer ia ter que descobrir os outros. Ele dá o Sudeste, né? Eu achei que ia ter que descobrir do restante, Não, é Centro-Oeste. só Sudeste que vai trabalhar, tá? Ah, então tá bem. Tá bom? Então, assim, é um exercício mais trabalhoso, tá? Depois, no mais provável, você vai ter, no primeiro ano, 15% de vendas desse estoque, né, que você tem aí de 6 milhões e meio, 6 milhões e 250 famílias, sendo que 80% vai comprar o produto 200 ml e 20% vai comprar o outro produto. Aí vai montando uma planilha e vai embora aí, e fazendo os crescimentos. Tá? E no otimista também é a mesma coisa. Para ver se no final aí de 5 anos ele consegue aumentar esse faturamento para 100 milhões ou passar de 100 milhões. Essa é a ideia. Professora, Sim. eu ainda não entendi essa parte aqui, porque são 25 milhões de famílias, né? E aí são 4 pessoas por família. Aí eu divido e, aliás, são 100 milhões, que é do Sudeste, né? Divide por 4, que dá 25 milhões, que são 4 pessoas por família, né? Isso. Então dá 25 milhões de famílias. Isso. Mas aí não seria... cada família compra de 2 em 2 meses, né? Não seria esses 25 milhões dividido para dar os 12 milhões e 500? Porque aqui, pelo que eu vi, dá que as 2 vezes. famílias com 4 pessoas. Também se constatou que uma entre 2 famílias compraram regularmente um produto multi, o que significa que pelo menos uma compra a cada 2 meses. Isso. Aí daria os 12 milhões e 500, né? Sim, aí daria os 12 milhões e 500, que seria meu potencial. Em vez de 6 milhões e 250, era 12 milhões e meio. Porque aí seria 2 vezes, aí as famílias estariam comprando só de 4 em 4 meses, seria assim, mais ou menos, né? Se Não, fosse mas 6 milhões. então tem razão. Você tem razão, no meu mercado potencial é de 12 milhões e meio de famílias, tá? E elas é que vão estar comprando aí os 5%. Aí eu tenho que pegar os 5% desse mercado, 12 milhões e meio. Né? Então, eu posso considerar esses 2 milhões e 500 como base. Esses 12 milhões e 500 como base, exatamente. É verdade. Então, tá certo assim, né? Isso. Em vez de ser 6 milhões e 250. Por quê? Porque 100 milhões dividido por 4 dá 25 milhões de famílias, e esses 25 milhões de famílias, uma família a cada 2 meses vai comprar. Logo, eu tenho, se eu quero saber anualmente, eu divido por 2 as 25 milhões, que dá 12 milhões e meio, e isso é o potencial de compra o ano inteiro. Concorda? Certo, então. Okay. Então tá certo assim, 12 milhões e não 6, né? Isso, 12 milhões e meio e não 6. Acho Okay. que eu, com a Maria de Lourdes, eu também comentei errado, acho que no exercício dela. Então, para ela fazer essa base de 12 milhões e meio, em vez de 6 milhões e 250. Sim, professora. Beleza? Obrigada. Beleza. Ok. Tá. Eu postei hoje material sobre orçamento de produção, tá?
para a gente fazer a parte de avaliação de custos indiretos e custos diretos de fabricação e tudo mais. Como eu postei agora à tarde, é que, como eu tive poucas respostas com relação a esse exercício, eu achei assim que era melhor até a gente trabalhar mais o exercício, talvez nos primeiros minutos, em vez de já estar acelerando com mais conteúdo. E aí é uma questão, estou conversando com vocês para saber o que vocês estão, como é que vocês estão com relação ao orçamento de vendas. Para a gente encerrar o conteúdo do orçamento de vendas, tá? Por quê? A minha ideia é trabalhar um pouquinho agora, não sei se hoje, talvez na próxima aula, a gente trabalhar essa parte de custo de produção, e aí eu dou uma atividade valendo nota já para começar a compor, tá? E a ideia é, talvez a gente faça 2, 3 exercícios valendo nota ao longo do segundo bimestre, para não ficar só uma atividade mais o projeto Inter, tá? Então, para vocês é melhor quando tem mais atividade e pelo menos assim fica mais tranquilo também, né? Então, o que vocês acham da ideia? Por mim, tudo bem, professora. Tá. Tranquilo. A parte de orçamento de venda está tranquilo? Não tem mais dúvidas? Tá tranquilo? A gente pode passar para outro assunto? Ou vocês querem tentar fazer esse exercício e depois a gente conversa um pouco mais sobre ele, alguma coisa nesse sentido? Não sei. Eu acho que a gente, quando terminar aqui a sua aula, pelo menos eu, né? Eu vou tentar fazer. Se surgir ainda alguma dúvida ou que não ficou esclarecida, eu mando para a senhora no seu privado mesmo. Tá bom, ok. Tá bom. Então, deixa eu só aqui dividir com vocês um pouquinho, então, essa questão do orçamento de produção. Bom, vou mostrar aqui os slides. Esse daqui esse orçamento de produção, ele está bastante focado sobre a questão dos estoques também, tá? Então, qual que é a ideia quando a gente vai... Eu tenho já minhas projeções de vendas, né, nos próximos 6 meses, 1 ano, e aí eu preciso saber, né, o que eu vou produzir, né, qual a minha real necessidade de produção. E para justamente atender essas vendas projetadas. E essa é a parte onde eu vou estar trabalhando a questão da fabricação. Então, eu tenho primeiro aqui o meu orçamento de vendas, depois a variação de estoques de produtos acabados, aquilo que eu tenho no meu estoque que ainda está lá disponível para a venda, e aí eu vou elaborar o que eu vou efetivamente produzir. E esse orçamento de produção ele vai levar em consideração o quê? O orçamento de matéria-prima, a quantidade de matéria-prima que eu preciso comprar, o orçamento de mão de obra direta, né? Qual é a quantidade de mão de obra direta que eu tenho que contratar para poder trabalhar e entregar os produtos, e o orçamento dos custos indiretos de fabricação. Aí é toda a parte de energia elétrica, mão de obra terceirizada, se for o caso, né, que eu também tenho que estar elaborando um orçamento para isso. Então, quando a gente está trabalhando um orçamento de produção, eu tenho que buscar equacionar vendas com nível de estoque e volume de produção, para chegar ao menor nível de custo global da minha empresa. Então, o que a gente
percebe muitas vezes que o setor de vendas, foi lá, fez uma projeção de vendas, não sei o que mais, praticamente não tinha estoque, aí eu estou falando em períodos bem sazonais da indústria automobilística, principalmente final do ano, que os caras não têm estoque, estão produzindo porque o mercado está aquecido, e quando você vê, simplesmente vendas e a área produtiva acabaram não conversando. E eu já vi várias vezes, inclusive ali na Anchieta, terrenos que foram alugados e a GM entupiu aquilo lá de carro, porque ela continuou produzindo, sendo que não tinha mais onde estocar e o mercado estava retraído já. E aí que a gente vê no final dos períodos, aí, trimestres ou coisa assim, aquele monte de venda direto na fábrica, vai lá, pega desconto, porque eles precisam desovar o estoque. Né? Também a gente vê mais ou menos a mesma coisa acontecendo quando as vendas de final de ano dos lojistas de shopping, coisa assim, não foram tão intensas como eles estavam esperando. E aí tem aquela queima total, 30%, 50% de desconto para desovar o estoque. Né? Essas decisões são necessárias para o desenvolvimento do orçamento de produção. E aqui eu tenho que colocar o seguinte: a determinação de necessidades em termos de volume a ser produzido para cada um dos meus produtos. Né? Eu tenho que determinar, como a gente já viu lá no ciclo operacional, a minha política de estoque. Quanto que eu quero ter de estoque de produto acabado para atender a minha clientela. Né? E eu vou ter que também fazer uma avaliação sobre a minha capacidade de produção. Né? Ver se eu tenho equipamentos, máquinas e equipamentos suficientes para atender essa demanda que está sendo projetada. Né? Então, aqui é um exemplo bastante genérico da empresa Alfa, que está estabelecendo vendas de 1 milhão de unidades de produto X. E os executivos planejam ter um estoque final de 200 mil unidades e a empresa possui um estoque inicial de 240 mil. E aí eu quero saber qual é o meu nível de produção, o que eu preciso produzir para atender essa demanda. Então, eu tenho vendas previstas de 1 milhão, eu tenho um estoque final previsto de 200 mil, 20% das minhas vendas. Então, eu preciso ter um total de 1 milhão e 200 mil unidades. Sendo que eu já tenho um estoque inicial de 240 mil, logo, eu preciso produzir ao longo do semestre ou do ano 960 mil unidades. Essa continha, está tranquilo para vocês? Tá? Porque isso daí é a base para uma série de exercícios que a gente vai estar fazendo. Então, vendas mais estoque final, menos estoque inicial, vai ser aquilo que eu vou ter que produzir ao longo do semestre ou do ano. Tranquilo? Sim. Ok. Bom, e aqui a gente tem o seguinte: nós temos uma empresa que vai vender 150 mil unidades ao longo do ano. E essas vendas estão divididas aqui mês a mês, né, considerando a sazonalidade dos produtos. E o que vai ser discutido agora é como é que a empresa pode estar trabalhando com essa produção. Né? Então, a produção ela está com 15 mil unidades, depois ela cai para 7.500, aí vai embora, vai até 25 mil e em dezembro está em 15 mil unidades. E eu posso fazer a produção constante. Né? Eu tenho três opções de produção. A primeira é a produção constante, isso é, vou produzir 12 mil, pego 150 mil unidades, divido por 12, né? E aí eu vou trabalhar com essa produção linear ao longo do ano. Tá? Bom,
Os excessos e faltas de produção vão ser atendidos em função de estoque. Qual é a vantagem desse método, né? Bom, primeiro que eu preciso de uma capacidade produtiva menor, porque eu vou estar produzindo sempre constantemente. Não tenho altos e baixos lá, 25 mil unidades, nem a indústria automobilística. Tem o primeiro turno, o segundo turno, e quando a demanda está muito forte, eles ainda vão botar o terceiro turno lá para trabalhar. O pessoal da meia-noite ou das 11 da noite até as 6 da manhã. Então, o que acontece com esse método? Eu tenho uma menor capacidade produtiva, porque eu vou ter constantemente lá 12.500 peças fabricadas. Tá? Depois, eu tenho ganhos de produtividade. Por quê? Porque meu pessoal vai estar sempre fazendo exatamente as 12.500 peças por mês, né? Se especializando sobre isso. Né? Depois eu tenho um custo, uma redução de custo de mão de obra. Por quê? Porque eu não tenho aqueles picos. Eu vou ter que contratar mão de obra terceirizada porque eu tenho um aumento de demanda nesses últimos meses. Aí, passou o pico de demanda, o que vai acontecer? Eu vou demitir esse pessoal. Então, isso acaba impactando dentro dos custos da empresa. Então, quando eu tenho uma demanda constante, uma produção constante, isso eu tenho essa redução de custos. Tá? E, eventualmente, eu posso ainda, né, com esse método, trabalhar com um estoque de matéria-prima bem justinho. Não preciso ter um estoque um pouco maior para fazer face a um aumento de demanda, se for o caso. Tá? Então, essas são as vantagens da produção constante. Então, se a gente olhar aqui no gráfico, apesar da sazonalidade das vendas, eu vou estar produzindo sempre 12.500 unidades ao longo do ano. Tá? Bom, alguns inconvenientes desse método. Tá? Eu vou precisar de, talvez, uma área maior para estocagem, principalmente quando eu tenho, né, períodos como outubro e novembro, onde eu tenho vendas muito maior, eu vou precisar ter uma área para estocar. E área de estocagem significa seguro sobre os meus produtos, seguro, questão de armazenagem também, custos de armazenagem. Eu tenho maior risco de obsolescência física, né, ou técnica, dependendo do produto, né, qualquer técnica. Tá? E custos financeiros maiores de estoque, né, porque mercadoria parada, para atender esses picos de demanda, vão estar me gerando um custo de estocagem aí que vai ser importante. Depois, um outro método é a produção no nível das vendas. Então, eu sempre vou estar buscando produzir exatamente aquilo que eu estou vendendo. Tá? Não vai haver estoques, não vai haver estoques acumulados, e as vendas, se as vendas forem menores que a expectativa, eu talvez tenha um pequeno estoque. Caso contrário, se a procura for maior que as expectativas, a produção será intensificada ou a entrega dos produtos será adiada, né, que eu preciso reprogramar a minha produção. Então, qual é o problema dessa programação aqui, conforme o nível de vendas? Se efetivamente eu não estiver preparado para uma demanda maior, repentina, de determinado produto, lista de espera. E aí tem que ver se efetivamente os meus clientes vão estar satisfeitos em ficar esperando. Exemplo, o que está acontecendo? No final do ano, a partir de novembro, o T-Cross, esse carro novo aí da Volkswagen, entrou na lista de carros viáveis para PCD, que não pagam imposto. E aí teve uma demanda brutal para a aquisição desse veículo. E eles estavam colocando assim, olha, o veículo a gente vai entregar em 60 dias. Quando chegou em janeiro, a demanda era tanta que os caras falaram, não, 180 dias. Antes disso, eu não consigo entregar veículo nenhum. Né? Então, isso foi antes da pandemia. Então, o que acontece? Os caras que queriam efetivamente comprar esse carro
já estava esperando, né? Estava lá numa listinha, ó, vou receber meu carro daqui a 6 meses. O negócio da pandemia, agora ele só vai receber no final do ano, em dezembro ou janeiro do ano que vem. Então, será que efetivamente eu quero esperar quase um ano para receber um carro que eu encomendei? Ou eu vou buscar um outro carro, né? Vou buscar numa outra empresa um carro que as pessoas, que a fábrica consegue me entregar em 60 dias. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, eu posso perder vendas porque eu estou trabalhando conforme a encomenda. Eu fabrico sob encomenda. Basicamente é isso que está acontecendo com o T-Cross aqui da Volkswagen. Tá? Quem é que usa esse método? Fabricantes de produtos perecíveis, tá? Ou empresas cujos produtos sejam de difícil estocagem. Então, é sob demanda. Né? O que pode acontecer? Se eu tenho entregas aí atrasadas, né? Muito provavelmente eu vou perder vendas. E isso é um ponto que eu tenho que me atentar quando eu estou adotando essa metodologia. Então, aqui o gráfico ficaria praticamente, ó, aumentou a demanda, eu vou lá, ponho terceiro turno, faço alguma coisa nesse sentido para atender essa demanda aí nos picos. Primeiro, essa metodologia, ela tem um impacto positivo na minimização de investimentos em estoque, bem como nas despesas operacionais e de manutenção de estoque. Tá? Só que, para poder usar essa metodologia, eu tenho que ter uma capacidade produtiva maior. E, em alguns casos, essa capacidade produtiva vai ficar ociosa ao longo do ano. Tá? O nível de emprego de mão de obra vai ter fortes oscilações. Se eu tenho muita demanda, eu tenho que contratar terceirizado, vou ter que contratar mais pessoas. Caiu a demanda, eu vou lá e demito. Então, eu tenho menor produtividade da minha mão de obra. Vou ter que ter ciclos de treinamento que são custos que a empresa vai ter. Tá? E esse custo de admissão e demissão de funcionário é alguma coisa assim absurda dentro das empresas, principalmente aqui no Brasil, quando eu tenho aí os 40% de multa e mais toda essa parafernália aí que nós temos aqui no Brasil. Então, o custo é muito alto, né? Justamente por essa elasticidade que eu tenho aí de produção. Uma outra forma de produzir é uma produção por ciclos. Né? E, basicamente, em algumas áreas, por exemplo, de máquinas injetoras, de plástico, de material assim, eu tenho formas que eu tenho que estar adaptando a essas máquinas para a produção. E muitas vezes o custo de parar a máquina, de trocar, de fazer um novo molde, de colocar outro molde, é importante. Então, o que acontece? Eu fabrico, quantas unidades da peça XYZ eu vou precisar? 30 mil peças. Então, durante 2, 3 meses, eu uso uma máquina só para fazer essas peças. Terminei de produzir determinada quantidade, o que acontece? Aí eu paro a máquina, troco todos os moldes, aquilo que é necessário, e vou fazer o segundo tipo de produção que eu quero, o que é necessário. Então, por exemplo, a indústria de vidros, né, utiliza esse método, né? Principalmente quando eu tenho vidros coloridos, né, que pode atrasar o processo produtivo. Então, um exemplo aí, um vidro de cor verde, a procura é relativamente pequena. Então, o que eu faço? Eu vou produzir ele durante 2, 3 meses ininterruptamente, guardo ele em estoque e, ao longo do ano, na medida que o pessoal vem fazendo os pedidos, eu vou entregando. Tá? E uso o meu equipamento para estar produzindo outros produtos. Então, basicamente, isso daqui que a gente tem. Eu pego aí 2, 3, 4 meses, produzo determinado produto, guardo ele em estoque e, na medida que for vendendo, eu vou desovando e uso o meu equipamento para estar fazendo outra coisa. Tá?
A vantagem da aplicação deste método decorre da minimização dos custos de substituição de equipamento e do tempo perdido com o planejamento das máquinas para a fabricação de outros produtos. A desvantagem é que eu vou ter um estoque que eu vou ter que administrar, né? E aí eu tenho risco de obsolescência, tenho custo do capital investido, tenho também a questão da manutenção desse estoque, né? E também desvios e coisas assim de peças que estão em estoque. Bom, agora só falando da questão dos estoques, né? Os estoques estão intimamente ligados à produção e à venda de mercadorias. E são extremamente importantes para a perfeita coordenação entre as atividades, vendas e produtos para poder entregar. O programa de produção ele vai estar aliado às vendas, né? E isso não permite flexibilidade, muita flexibilidade na produção, né? Bem como na fabricação em quantidades mais econômicas. Então, eu tenho que trabalhar muito bem aquilo que eu vou estar produzindo com o nível de estoque desejável ou otimista, né? Dentro da empresa. Quais são os principais produtos que eu vou ter em estoque? Matéria-prima, né? Materiais de manutenção, produtos acabados, né? Que vão estar compondo esse meu estoque. Dependendo daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou produzindo, eu vou ter um nível maior ou menor de estoque, né? Eu preciso ter, por exemplo, se a matéria-prima é importada na minha fábrica, eu preciso ter um estoque maior. Por quê? Porque eu tenho tempo de importação dessa matéria-prima, de ancoragem do navio no Porto de Santos, do desembaraço dessa mercadoria, e se o pessoal da Receita Federal não estiver em greve, melhor ainda, porque se estiver em greve pode demorar 2, 3, 4 dias. E se eu não tenho matéria-prima suficiente, eu não consigo produzir, eu não consigo entregar. O que está acontecendo hoje no mercado? A questão dos respiradores. Várias fábricas, inclusive as montadoras, se transformaram para a produção desses respiradores aí para ajudar no coronavírus. E qual é o produto importante que eles precisam para poder concluir o processo de fabricação? São as válvulas para respirar. E isso é um produto importado da China, né? E não está chegando de navio. Isso daí o Brasil está tendo que mandar aviões, para carregar com essas válvulas, comprar essas válvulas lá para trazer para a gente poder entregar esses equipamentos de uma forma mais rápida possível para a população brasileira. Tá? Então, isso é uma coisa que estava fora do ambiente, né? E que as empresas hoje estão se dando conta que muita coisa foi delegada para a produção na China, por ser mais barato, né? E que hoje, dadas as necessidades do mundo inteiro, né, eu estou dependendo de um país só. E muitos países já estão reformulando, reestudando. Não, vamos internalizar, vamos produzir internamente aqui no Brasil determinadas coisas, para não ficar dependendo dos chineses. Né? Então, isso aqui é importante eu saber que tipo de produto que eu estou usando como matéria-prima para ver se eu preciso ter mais estoque ou menos estoque. Né? Se é um produto perecível, é óbvio, eu preciso ter um estoque pequenininho. Por exemplo, uma loja que vende celulares. Celular é um produto que nos Estados Unidos, a cada 4 meses, tem um celular novo. Né? Então, assim, as lojas, elas têm um mínimo de estoque. Eu não vou ficar com estoque de celular, porque daqui a 4 meses a Apple, a Samsung, eu sei qual outra empresa, vai lançar um produto novo, vai ser a febre, a coqueluche, e eu vou estar entupida de estoque de produto que não funciona mais, ou que não é tão bom quanto essas novidades. Então, eu preciso
trabalhar muito bem esse contexto também. Tá? Bom, então, a questão de compra, tempo de entrega dos produtos, a questão da produção, de vendas e finanças, tudo isso são conciliações que a direção da empresa tem que estar a par e acompanhar de perto, né, para justamente ter uma política bem definida de estoque, né, para não ter dinheiro jogado fora. A gente tem bastante coisa em termos de fábricas. Tem aquela fábrica da GM lá no Rio Grande do Sul e também a fábrica da Ford lá em Camaçari, na Bahia. O que eles fizeram? Em vez de estar com um monte de estoque, eles levaram as fábricas, né, os fornecedores, para estar no entorno da montadora. Então, a hora que eu encomendo meu carro pela internet, a montadora já dispara para os fornecedores e esses caras, na medida que o carro está sendo montado, eles vão estar entregando. Então, quem fica responsável pelo estoque não é nem a montadora, é simplesmente os fornecedores que estão, né, em volta da fábrica. Então, são novas metodologias que a gente tem para trabalhar sem estar investindo, sem perder dinheiro ou recursos investindo em estoques, né? Bom, a área de vendas é uma área que tem interesse em ter estoque, né? Justamente porque assim eu consigo entregar a mercadoria rapidamente para o meu cliente. A área financeira, em contrapartida, ela quer um estoque mínimo, né? Para não ter problemas, não ter dinheiro parado em estoque, né? E custos de investimentos em estoque. E a área de suprimentos, né, que é a área de compras, ela quer ter um estoque grande. Daí eu faço uma compra só, negocio o preço, negocio o prazo para pagamento e pau na máquina, né? Então, ela fica bem tranquila depois de um determinado período. Então, tudo isso tem que ser bem equilibrado para não dar estresse dentro da empresa. A política de estoque requer, além de alguns fatores de venda e de produção, eu tenho que considerar outras coisas que a gente até já comentou um pouquinho, que é a questão da obsolescência física e técnica. Então, se eu tenho um produto que rapidamente vai sair de moda, por exemplo, roupa, né? A roupa, hoje a gente tem os produtos para serem consumidos rapidamente. Então, assim, outubro, novembro, coleção de verão, bateu janeiro, fevereiro, essa coleção já era. Entra em liquidação, porque isso aí já não serve mais, já estou entrando com a coleção de inverno e por aí afora. Tá? Então, produtos alimentícios, produtos químicos também, que tem uma obsolescência bastante grande, né? Eu tenho que estar atento a isso. Uma outra coisa que é importante é justamente o tamanho e a frequência com que os meus clientes compram. Então, se ele compra um lote grande de um determinado produto, qual é a frequência que ele está comprando? Ou é aquele pequeno fornecedor, aquele pequeno comerciante que prefere comprar toda semana, né? Em vez de ele ter o estoque, ele prefere toda semana, né, que eu esteja abastecendo ele. Por exemplo, a questão do supermercado. O supermercado hoje, o que o supermercado fez? A maioria dos supermercados. Eles delegaram para a indústria alimentícia o controle do estoque. Então, por exemplo, estou lá numa prateleira de vendas de leite. Aí comprei lá 1 litro de leite da fazenda. O estoque, o consumo diário desse leite é de, vou botar 100 garrafas, 100 litros por dia. A partir do momento que eu estou passando o meu leite lá no caixa, o caixa registra a venda e dá baixa do estoque.
Então, no final do dia, e já para o dia seguinte, o fornecedor de leite, ele já sabe, olha, se vendeu 80 garrafas de 80 litros de leite, então eu preciso repor esse estoque aí de 80, ou vendeu só 60 litros, então eu preciso botar mais 40. Então, toda a parte de reposição de mercadoria hoje é feita pelos próprios fornecedores de mercado. Eventualmente, um ou outro produto, eu tenho janelas, né, que é uma vez por semana, que os caminhões vão no CD, no centro de distribuição do supermercado, e descarregam lá, dependendo do tipo de produto. Tá? É um produto menos perecível, tipo feijão, tipo arroz, farinha e por aí afora. Tá? Agora, os pequenos produtos, iogurte, leite, tudo isso vocês estão vendo lá quando vocês vão no supermercado, tem sempre uma empresa, um repositor, né? A pessoa da própria empresa que está lá para controlar o estoque, validade do produto, né? E está tomando as ações para manter sempre produtos de qualidade à disposição dos clientes. Depois, uma outra coisa que é importante, que eu preciso analisar é a reação do mercado com relação ao atraso de entregas. Então, o que vai acontecer quando eu não conseguir colocar os meus produtos no mercado em tempo hábil? Então, é óbvio que eu vou perder vendas. Muitas vezes, o meu cliente vai buscar produto da concorrência. Né? Então, por isso que manter estoque mínimo e reprogramar a produção é muito importante, e eu tenho que ter sempre que a gente fala, um estoque mínimo, né? Eu tenho que ter uma luz vermelha, por exemplo, no supermercado, quando eu tenho 2, 3 produtos só, 2, 3 quantidades de um produto lá que é importante, porque eu vou perder venda, né? Então eu preciso estar lá. E talvez um bom sistema de distribuição, né? Ver como é que o meu cliente está comprando. Ele está comprando através de atacado ou ele está comprando através de um vendedor? Né? E hoje, cada vez mais, o meu cliente hoje está comprando pela internet. Então, eu tenho que estar comprando na internet e eu tenho que ter instrumentos para fazer com que ele encerre de forma adequada a compra e que eu consiga entregar. E aí, o que me chamou a atenção um pouquinho que eu estou acompanhando na Bolsa é a Via Varejo. Ela tem 1.033 lojas. Todas elas ficaram fechadas durante um mês e pouco, e agora ela está reabrindo as lojas. Ela tem mais de 20.000 vendedores. Ela botou todo mundo em casa, botou de férias uma parte, a outra parte vocês vão ter que trabalhar, moçada. E como é que nós vamos fazer? Dentro do site dela, ela botou, né, você vai lá, compra pela internet, e tem um chatzinho, eu não consegui concluir minha compra, eu estou com dúvida, eu preciso de ajuda. Os vendedores, através de WhatsApp, entram em contato com o cliente e vão concluir a venda. Se for o caso, até entregar a mercadoria na casa deles. Né? Então, tudo isso é uma das coisas que eu preciso. Ter o produto, entregar meu produto, ter meu cliente satisfeito, no espaço de tempo mais rápido possível. Né? Então, entender como é que o meu cliente compra, entender como é que eu posso assessorar meu cliente nessa venda. Né? Bom, as características de produção também têm influenciado a questão do dimensionamento de estoque, e eu tenho que considerar o tipo de processamento. Então, se são produtos que necessitem quantidades fixas, né, operações químicas, remédios, né, que eu preciso de quantidade pré-determinada de determinado produto. Então, em cima disso, eu posso ter um estoque, né, para elaborar, já calculando a minha produção. E eu posso ter uma produção mais flexível, né, onde eu não preciso de estoque tão grande, que eu posso ter uma maior flexibilidade em face às alterações que podem estar ocorrendo na minha programação de produção.
Então, se eu tenho uma produção mais flexível, o que pode acontecer é que provavelmente eu vou correr o risco de perder vendas se eu não tiver o produto para entregar. Né? Uma outra coisa que é importante é a questão da qualidade, então a vida útil e o risco de obsolescência. Quando a gente está fazendo o planejamento de estoque, eu tenho que levar em consideração a característica do produto que eu vou estar estocando, para justamente dimensionar qual é o tamanho ideal desse estoque. Então, por exemplo, se eu sou fornecedora de alface para o McDonald's, não adianta, a alface é um produto extremamente perecível, eu consigo conservar isso, na melhor das hipóteses, durante 2, 3 dias num espaço refrigerado. Né? Não adianta eu querer montar um estoque de uma semana de alface, porque a metade vai apodrecer e eu estou perdendo dinheiro. Tá? Então, isso eu preciso estar trabalhando, produto a produto, dentro da vida útil desse produto. Né? Para justamente não ter problema de perder dinheiro com um estoque excessivamente grande e produtos perecíveis. Com relação ao estoque ainda, existe uma fórmula que se chama lote econômico de produção ou de estoque, que vai buscar levar em consideração o tempo de entrega dos produtos, volume de vendas, quantidade de produtos por pedido que eu faço, dependendo daquilo que eu estou trabalhando. Tá? É uma fórmula bastante simples, né? E isso pode estar ajudando as empresas a ter melhor controle sobre a estocagem de matéria-prima ou ter controle sobre justamente vendas ou quantidade ótima se eu estou comprando. Tá? A ideia dessa fórmula é o lote econômico de compra ou de fabricação vai levar em consideração o custo de obtenção do material, então o custo de fazer um pedido, né? Ou que daí é o custo de transporte, por exemplo, o consumo anual de produtos, que eu posso estar levando em consideração, que é o T, e o custo anual de manutenção dessa unidade estocada. Então, quanto me custa manter um veículo parado na minha concessionária? Tem espaço, é locação, pode ser danificado por arranhão, por arranhões, pessoas que estão circulando ali indevidamente. Então, tudo isso são coisas que eu preciso estar levando em consideração quando eu vou trabalhar com o lote econômico aí, ou de compra ou de fabricação. Tá? Bom, eu não disponibilizei exercícios sobre essa fórmula, mas se vocês quiserem, eu posso estar colocando aí 1 ou 2 exercícios para calcular esse lote econômico ou de compras ou de fabricação. Tá? Então, isso é a primeira parte, que tem a ver com muito mais com o nível de estoque, né, e a forma como a empresa vai estar produzindo. Tá? Dúvidas com relação a isso? Tem aqui no chat uma questão. Gabriel, tem alguma dúvida? Diego? Não. Não. Bom, o segundo videozinho que eu disponibilizei lá para vocês é sobre o orçamento de custo de produção. E desculpa. Bom, aqui a gente vai estar trabalhando mais com a terminologia, tá?
A contabilidade de custo é a base para esse orçamento de produção, tá? Que é um importante instrumento da contabilidade gerencial e da contabilidade de custo. Primeiro, eu preciso ter uma noção do custo dos produtos fabricados. Quanto me custa um determinado produto? E aí, aqui a gente também, eu vou ter um controle de custo. A maioria das empresas busca ter um controle de custo. E isso daqui vai ser um instrumento também para tomada de decisões futuras. Então, efetivamente, eu preciso saber o quanto me custa produzir um determinado produto. Então, qual é a terminologia utilizada em contabilidade de custo? Custo. Custo é o valor de aquisição ou o valor de produção de um determinado produto. O preço é o valor que inclui a margem de lucro sobre o custo de fabricação. Depois, mercadoria. Mercadoria é um bem adquirido, tá, para ser vendido. Tá? E produto. Produto é um bem produzido para ser vendido. Então, mercadoria é uma loja. Eu peguei, comprei roupas de uma fábrica, botei lá para vender. Tá? E produto não é quando eu estou produzindo efetivamente um determinado produto para colocar lá. Então, a gente tem classificação de custos. Né? Eu tenho classificação de dois tipos de custos. Custos diretos e custos indiretos. Em princípio, esses termos isoladamente não possuem significado, se não forem identificados. Alguma atividade operacional, o segmento da operação, com a qual eu posso relacionar, né, os meus custos. Custos diretos, tá? Que eu posso apropriar ao meu produto, através de uma medida objetiva. Né? Então, matéria-prima, quantidade, pesagem, se for para a indústria farmacêutica, unidades, né? Alguma coisa desse sentido. Mão de obra, cronometragem, apontamentos, né? Quanto tempo uma pessoa fica para produzir. Por exemplo, eu tenho lá da Taurus, né? Tem as estatísticas, olha, um homem consegue fabricar por mês X armas. Né? E aí eu vejo, né, o ganho de produtividade que a Taurus teve aí, enfim, ao longo do tempo, com essa especialização e com uma parte de robôs também dentro da indústria. Bom, em princípio também, todo custo variável é custo direto. Tá? Por praticidade, muitas vezes, alguns custos variáveis são apropriados de forma indireta, através de rateio. Tá? Então, em vez de eu estar botando pontos de medição em cada um dos departamentos, o quanto que o cara gastou de energia elétrica, o que eu vou fazer? Eu pego lá minha fábrica, vejo as máquinas que são importantes, que essas eu tenho como saber já o consumo delas. Quando eu compro ela já me diz o consumo de energia elétrica. O resto, que é escritório, o que eu vou fazer? Pego lá a conta de energia elétrica e distribuo por metro quadrado utilizado pelos departamentos. Tá? E aí fica uma coisa bem mais fácil. Então, eu preciso também trabalhar com esses custos variáveis, né? Mas de forma indireta, através de rateio. Já os custos indiretos, né? Praticamente todos eles são apropriados ao produto através de rateio. Então, por princípio, todo custo fixo é indireto. Então, se eu não tiver absolutamente nada, e eu estou lá na faculdade, por exemplo, a gente tem a faculdade lá que está fechada, tem um aluguel para pagar, isso é custo fixo. Então, eu vou ter que ratear isso, né, por algum critério e alocar isso, por exemplo, à rentabilidade dos alunos, que os alunos proporcionam para a faculdade. Tá? Então, estando utilizando espaço ou não. Tá? Então, depreciação. Eu posso trabalhar isso, a depreciação por hora máquina, né?
A mão de obra indireta, posso estar rateando ela através da mão de obra direta utilizada no processo produtivo. Material auxiliar, posso estar rateando isso através de matéria-prima, né? O aluguel, posso ratear através de área ocupada, refeitório pela quantidade de funcionários, e assim sucessivamente, né? Eu vou buscar critérios que melhor sensibilizem aquilo que eu estou propondo, aquilo que eu estou querendo enxergar dentro dos meus custos fixos, dentro dos meus custos indiretos. Tá. Então, aqui o problema do rateio, né, é que não tem uma regra para fazer isso. Qualquer critério a ser utilizado é mais ou menos subjetivo, né? E todos os critérios sempre têm um quê de arbitrariedade, né? Então, o que é importante quando a gente vai fazer esses rateios de custos indiretos de fabricação? Precisa ter bom senso, né? Sem bom senso, a gente não consegue fazer nada. Então, é um pouquinho isso que eu queria mostrar para vocês com relação ao orçamento de custos de produção. Tá? Essa segunda parte é bem pequenininha, são só 7 slides, que trabalha sobre essa questão dos custos diretos e indiretos. Diretos, consigo alocar diretamente ao produto, matéria-prima, mão de obra direta, coisa assim. E indiretos, eu vou ter que buscar um critério de rateio para estar trabalhando isso com a minha empresa. Dúvidas? Super tranquilo, moçada. Olha, vocês estão realmente me surpreendendo, hein? Vou te contar, essas aulas estão muito tranquilas, né? Eu estou tentando, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Acho que não está aqui o exercício, deixa eu buscar aqui. Eu estava fazendo outras coisas. Não, mas eu acho que foi isso aqui que eu mandei para vocês. Só um pouquinho. Aqui. Eu mandei esse exercício aqui para vocês para trabalhar a questão de orçamento de produção. Na realidade, vocês vão ter que fazer 3 orçamentos, né? Primeiro, o orçamento de quantidade vendida, depois o orçamento de estoque final e o orçamento de produção. Tá? Depois tem uma segunda questão, que é em função das horas alocadas para cada um dos produtos, né? O quanto de mão de obra eu vou precisar. Né? E, por fim, né, se eu vou ter necessidade de contratar mais pessoal ou não. Tá? Então, a ideia, um exercício bastante simplesinho, é saber o quanto eu vou precisar produzir, as novas quantidades que vão ser vendidas, o quanto eu vou precisar produzir e a mão de obra necessária também para estar utilizando para fazer esse processo produtivo também. Tá? Então, é bastante tranquilo e, na medida que vocês conseguirem resolver ele, aí eu vou dar, até eu coloquei aqui valendo nota, mas esse não é valendo nota, não. Eu vou mandar um outro que é mais, um pouquinho mais parrudo, né? Um pouquinho mais interessante, com mais produtos, mão de obra direta, mão de obra indireta e com aluguel, salários, seguros e coisas mais complexos em termos de custos diretos e indiretos, tá? Para a gente trabalhar bem esse conceito. E então é isso. Dúvidas e sugestões?
Dúvidas? É só se basear naquela tabela que a senhora mostrou, né, professora, durante a explicação. Sim. Para saber o que é a produção, né? As vendas, mais estoque final, menos estoque inicial, e aí tu sabe quanto você vai ter que produzir. Tá bem, obrigada. Tá? Mais alguma dúvida? Eu mandei tudo isso, eu mandei pelo Google Classroom, tem lá no Ava, e eu mandei por e-mail também, tá? Todos, PowerPoint, e o vídeo e tudo mais, tá? Se vocês tiverem aí mais dúvidas. Tranquilo? Sim. Bom, então era isso que eu queria propor hoje para vocês como assunto, né? E eu vou estar mandando um link também para a aula de quarta-feira para a gente conversar sobre a outra disciplina. E fico à disposição de vocês aí para tirar essas dúvidas aí, tá bom? Se tiver, na medida que estiverem resolvendo os exercícios, perfeito? Ok, boa noite. Ok, boa noite a todos, então. Obrigado pela presença e até quarta-feira. Até quarta. Professora, Sim. Boa noite. Boa noite. eu e o meu grupo, a gente vai mandar aí um trabalho para você, tá? Tá. Referente ao Inter no seu particular, tá bem? Tá bom, perfeito. Eu recebi agora à tarde, agora à noite até início da noite, que eu ainda não li, eu vou dar uma... Deve ser o, então, do meu grupo, que a menina falou que ia enviar. Pode ser, eu vou dar uma olhada. Espera que eu já te digo. Eu tenho... Não, é o Diego que me mandou, eu já respondi. Ah, então não, é a Cíntia que ia enviar. Não veio. Pelo menos não veio por enquanto, tá? Tá bem. Tá. Então, assim, na medida... É porque vocês têm que mandar até dia 6, né? 5, 6. Isso, É dia 6/5. isso. Até Então, sexta. até sexta-feira. Não, até quarta-feira, porque eu tenho que lançar as Isso notas, mesmo. porque eu tenho que lançar as notas até sexta-feira. Senão, o que vai acontecer é que eu vou ter que, se ele não conseguir, se o Fabrício não conseguir corrigir até sexta-feira, eu vou ter que lançar a nota só dos trabalhos de vocês aqui no sistema da faculdade e ver como é que eu faço para ajustar no segundo bimestre daí. Tá? Tá bem. Mas aí, entregando tudo até sexta-feira, eu acho que está tranquilo daí. Né? Até quarta, Tá né? bem. Porque daí em 2 dias ele corrige. Se bem que eu já estou revendo também, já estou lendo bastante coisa, então já está indo bem. Tá bom, obrigada. Falou então. Tchau, até quarta. Boa noite. Até quarta. Boa noite. Boa noite, até quarta. Boa noite.